Alô? E aí, sai desse túnel aí, pô. Aí, agora sim. Descobri. Sempre que eu atualizo o driver da NVIDIA, ele bagunça com o meu microfone com a configuração. Mas é isso. E aí, cara, como foi? Como foram as últimas 2 semanas? Foi uma maravilha, cara. Eu consegui fazer quase tudo que eu tava planejando. Achei até muito estranho isso, porque normalmente sempre dá alguma coisa errada, né? Mas a gente conseguiu. Eu terminei o curso, a empresa existe e a gente acabou de pagar a patente. Então, assim que sair, eu posso fazer outro episódio daquele e explanar tudo que eu tenho pra falar e que eu tô segurando há tanto Deve estar pouco ansioso, né? tempo. De leve. Mas foi tudo ótimo. Passei o Réveillon com a família aqui na beira da praia. Eu tive que viajar incríveis 3 quilômetros pra chegar. Porra, aqui também dá 7 km. E é isso, é isso. Então aí, ano novo, governo novo e os mesmos problemas de sempre não vão mudar. Vamos falar sobre isso. Nossa, nem me fala, dá até desânimo. Aqui eu fiz uns passeios com a bebê e descobri esse negócio de escutar livro e tô meio que enlouquecendo porque eu tô tirando atraso. Todos os livros bons que eu comprei e dropei porque tinha coisa mais interessante pra fazer e que eu fui aqui acumulando, eu tô zerando agora e geralmente o cansaço da leitura ele é físico, a gente acha que é mental, mas ele é físico, de você ficar sentado muito tempo na mesma posição lendo. E aí eu fui apresentado ao cansaço mental dessa vez. E não é bom não, cara. Sim. E aí eu coloquei na cabeça que eu não podia ficar compulsivo por produtividade, que eu tava de férias, eu precisava descansar. E aí fiquei jogando, fiquei fazendo inutilidades, que foi a melhor parte, assim, de tudo até agora. Claro, eu também fiz isso nos últimos dias, assim, também. Eu até mantive uma certa distância dos jornais internacionais do Twitter. Não só por isso, para descansar a mente também, mas por causa da empresa, para não ficar. E assim, para não ficar completamente fora da casinha, eu só deixava uns vídeos do professor Ricardo de um lado, né? Uhum. E do Farinazzo do outro lado, pra saber o que tá acontecendo no mundo, pelo menos. Que assim eu coloco no 2x o vídeo e deixo tocando de fundo enquanto eu tô fazendo outra coisa. Daí passa rapidinho. Legal. As nossas conversas eu percebi, né, que eu parei pra pensar depois, e as nossas conversas elas mudaram um pouco, porque no começo era alguém que manja muito mais do que eu pra compartilhar as coisas que eu morria de vontade de falar do jeito certo. E aí a impressão que eu tenho é que essas coisas acabaram e que aí eu fico ansioso pela nossa conversa, porque você vai me contar como o mundo tá, porque eu parei de pesquisar. Então, tipo, eu literalmente tô me apoiando em você agora, você virou minha muleta. E aí eu tô fazendo outras coisas e em assuntos internacionais eu tô deixando tudo pro seu conta. Justo. E aí eu o tô há legal 2 semanas de abstinência, né, cara? Eu tô curioso pra caramba. Sei como é. E o legal de você estar sempre consumindo conteúdo é que a diferença vai diminuindo, né? Daqui a pouco você tá falando tão bem quanto eu de geopolítica na mesa com os amigos aí, sem precisar ter cursado a faculdade, né? Que eu tô gastando tudo que eu tenho. Eu não tô. Eu não tenho condições nenhuma de desmerecer a faculdade, mas a faculdade, assim, a curiosidade constante e vitalícia, ela é muito enriquecedora, né? Modéstia à parte aqui falando, eu acho que esse canal aqui ele sobreviveu porque eu não tenho vergonha de me ver no passado falando besteira. E eu já falei muita besteira nesse canal. E aí depois eu às vezes pego, eu me humilho e vejo uns vídeos de 3 anos atrás e eu falo, meu Deus, como eu falava bosta. Mas aí eu falo, que legal, eu melhorei, tipo... esse menino aí passou, né? E eu acho que só por isso que eu consigo continuar, mas essa curiosidade constante, eu acho que ela tem um carrego muito positivo ao longo do tempo, assim. E eu percebi que eu tô muito menos ansioso e tô muito mais conformado, mas não conformado no sentido negativo da palavra. Porque à medida que as coisas elas começaram a fazer sentido pra mim, as coisas elas foram se assentando e eu fui começando a aceitar. Eu passei da ira, assim, né? Daquela indignação constante. E eu não acho que seja passividade a palavra, mas pelo menos uma aceitação, assim. Sei. Eu acho que é bem essa
Acho que é bem essa sensação que todo mundo tem quando descobre quem controla o mundo de verdade. E aí você descobre que você vai nessa ânsia, né? Quem controla de verdade, porque eu quero com ir lá certeza falar tem com alguma ele. força a mais. E aí você vê que na verdade ninguém controla nada. Exato. Exato. Tem muitos tentam, muitos conseguem influenciar alguma coisa, mas acho que assim, para questões políticas, econômicas, não tem ninguém que coloca o dedo em cima de um botão e muda a economia do mundo do nada. Não tem. Ninguém é tão poderoso. E ainda bem, né? Eu prefiro que seja assim, Sim. descentralizado e caótico do que na mão de uma ditadura, sei lá. Mas aí, quando você vai vendo, por exemplo, Brasil, eu escutei muita coisa relacionada, e aí você vai vendo assim, não é uma pessoa, mas é o meio que se faz, e como as pessoas elas são rápidas em se adaptar ao meio e alimentar esse organismo. Porque, assim, a gente olha para o Odebrecht, para a JBS, para todas as campanhas políticas desde que elas existem. Aí você vê o Eduardo Cunha falando sobre a visão dele a respeito do impeachment, e você fala, meu Deus do céu, não é assim, né? Uns Illuminati que controla tudo, mas é um organismo nojento que vai se desenvolvendo, e as pessoas dispostas a qualquer coisa para conseguir a parte delas, elas vão alimentando esse organismo, né, e vão adicionando complexidade a isso. E aí é difícil você chegar simplesmente do nada e desmontar e melhorar para todo mundo, porque o interesse desse organismo não é esse, né? Sim. Então não é que tem algumas poucas pessoas controlando, mas você tem coisas que poderiam ser transformadas se houvesse uma consciência maior de como esse negócio funciona. Cara, até porque você tocou no ponto do Eduardo Cunha, acho que é legal compartilhar isso. Segredo meu que eu tenho. Fofoca. Eu adoro o Eduardo Cunha. Cara, ele é muito inteligente, ele é muito engraçado. Tipo, eu não sei. Eu já odiei muito ele. Por umas razões, mas hoje eu tenho. Não é questão de adorar, não é de idolatrar, nada disso. Eu tenho uma admiração profunda pelo talento do cara que ele consegue fazer e o talento que ele tem de manipular as pessoas, sabe? O parlamento, quando teve na mão dele, ele fez o que quis. E foram pouquíssimos presidentes da Câmara que tiveram essa autonomia. É admirável. Tipo, ele é um monstro. Independente tirando esse maniqueísmo e tirando a estrutura toda que é nojenta em si, é um cara extremamente, sim, do jeito que você falou, é inteligente, é bem-humorado, ele é bom em analogias, ele é bem articulado e ele se beneficiou muito da necessidade da Dilma de um bode expiatório, né? Sim, claro. E isso, ele é o bicho mais perigoso que tem, né, na política. Sim. Que temos pra hoje, então? Cara, eu tava... eu até te falei, né, que eu tava com muita vontade de gravar, com muita vontade de falar muita coisa, porque um desses vídeos que eu deixei passando, assim, completamente despretensioso, foi uma live que o Farinazzo me apareceu com um sujeito russo que é pró-União Soviética e trabalhava em Kiev quando aconteceu o acidente de Chernobyl. Caralho. E fala português e mora no Brasil. Caralho. E como se isso fosse um pouco impressionante, o cara era da Spetsnaz, que é uma tropa de elite do exército russo. E é uma das poucas instituições soviéticas que não mudaram de nome quando caiu o regime. Dmitry Lobkov é o nome do sujeito. Ele deu entrevista, inclusive, de farra, cheio de medalha. Caralho. Cara, ele me deixou muito, muito inquieto, muito incomodado. Sabe quando você recebe informações que você não gosta e aí você fica desconfortável porque você não consegue discordar do cara? Então ele me mostrou vários pontos desse que estavam fora do meu radar e que agora eu sou obrigado a ponderar antes de concluir qualquer coisa, né? E aí posso até passar um corretivo em cima de muita coisa que eu já conjecturei aqui. Sei lá, eu fui atrás de filósofos pró-Rússia e
Estados Unidos para validar isso, sabe? Para ver o que é que eles tinham a dizer a respeito. E aí eu caí de paraquedas no Alexander Dugin. Esse cara, eu já falei dele aqui um dia que acho que poucos meses antes de começar, depois que começou os conflitos entre Rússia e Ucrânia, a filha dele sofreu um atentado. O carro dela foi pelos ares e tudo indica que foi do lado da OTAN, né? Pra afetar o cara. Porque, assim, falando dele, né? Eu tô lendo a Geopolítica da Rússia Contemporânea, esse é o nome do livro. Esse cara é um cientista político e é o mais radical e mais influente dentro da Rússia. Se você quiser, até te mando depois o PDF. Quero ver. Para quem quiser se aventurar, eu já vou avisando que esse é o tipo de leitura que serve para entender os caras, não é para gostar. O Dugin tem o poder de convencimento de um psicopata, e eu não quero ver ninguém querendo morrer pelo Putin, né? Só para avisar, eu anotei alguns pontos antes da gente começar, e agora eu não sei se eu ouvi do Spetsnaz ou se eu li no livro, então, mas todos são de legitimidade da Rússia, né? Dão legitimidade ao que a Rússia tá fazendo. Cara, eu descobri que uma das coisas que o Putin pleiteia e que eu falei aqui em outros podcasts que na minha faculdade a gente estudou instituições internacionais, mas deu muito pouco foco a militares. A gente quase não falou de OTAN. Então, tudo que eu falo de OTAN aqui foi coisa que eu corri atrás dos autores. Na Rússia nunca foi assim. Eles sempre levaram em consideração todo o militarismo, todo o belicismo do governo. Então eles são belicistas desde antes da Revolução Russa. Então passou a Primeira, Segunda Guerra, União Soviética, e agora essa Rússia. Os caras sempre estão destinando horrores para a indústria armamentista, e eu acho que eles não dão mais que os Estados Unidos porque eles não têm o poder de compra dos Estados Unidos, óbvio. Mas eles se importam muito mais com isso, eles formam muito mais militares por baixo dos panos, sabe? Extraoficialmente, que eles não contabilizam. Então, muito mais agentes secretos, muito mais infiltrados, tem agente russo pelo mundo inteiro. Então, dos pontos que eles pleiteiam hoje, né? Eu descobri que Moscou foi responsável pela expulsão do Império Mongol. Lembra quando... eu vou até abrir um mapa aqui. Que eu fiz, deixa eu compartilhar a tela. Foi minha diversão ontem de noite antes de dormir, foi interagir com essa página aqui. Dá pra ver aí? Sim. Então, isso aqui é um mapa personalizável, dá pra você trocar as cores e pintar cada país do jeito que você quiser. Eu criei isso aqui, tava me divertindo, eu achei que seria útil mostrar aqui, porque mostra muito bem a maneira como o Lucas enxerga o mundo. Então, um internacionalista, de direita, liberal, libertário, que se formou em relações internacionais em Salvador, a visão que ele tem mais ou menos é essa. Como está dividido o mundo. Exatamente, como funcionam as divisões do mundo. Então, já passando a legenda aqui para vocês, antes de dar continuidade aos pontos que eu anotei aqui, o primeiro que eu coloquei foi o petróleo, foi a OPEP, são os países que estão em preto, certo? E os que têm bolinhas pretas também fazem parte. O que está em azul é OTAN mais OCDE, que é a aliança militar e mercadológica do Ocidente, e aqui eu coloquei BRICS e OCX, que é a mesma coisa pro Oriente. E aqui eu coloquei países que estão na esfera de influência também. Então, do petróleo que está na esfera de influência oriental, coloquei aqui Venezuela, Irã, e ocidental, Argélia, Líbia, Arábia Saudita. Pretos são os neutros, ou que eu tenho pouca informação sobre, assim como toda a África. Eu até pretendo estudar isso nos próximos anos.
E de amarelo eu coloquei países que são estrategicamente neutros, que não estão muito bem alinhados nem com o BRICS, nem com a OTAN, nem com o OSX. Eles podem até fazer parte do bloco, mas não estão nem lá nem cá. Conversa com os dois. Então vamos lá. Passando, deixa eu dar um zoom aqui na Europa. Quando tinha a capital russa em Kiev, o Império Mongol tomou isso aqui tudo ficou amarelo. E quem retomou foi Moscou, certo? Então, é natural que o Império, ou a democracia, entre aspas, de Moscou, peça a legitimidade da soberania da Ucrânia, já que não foi eles que conquistaram. Certo? Faz sentido? Entendi. Então, a mesma coisa, a marinha ucraniana, o exército ucraniano, foi tudo construído durante a União Soviética e financiado pelos países que faziam a composição da União Soviética. A Crimeia, como eu já falei, foi dada de presente à Ucrânia, e na declaração de independência, os russos foram praticamente proibidos de acessar. Então eles veem como se fosse também, para além de tudo isso, né? Os russos, os caras que dão legitimidade à Rússia, eles veem o Ocidente como mal agradecido, até pelos esforços da Rússia contra a Alemanha na Segunda Guerra. Eles falam que se não fosse Stalin, todo mundo falaria alemão. Alemão seria a segunda língua do mundo, do mesmo jeito que é o inglês hoje. E pontos que eu anotei enquanto eu ouvia isso, né? A gente pode falar a mesma coisa depois da Guerra Fria. Se não fosse os Estados Unidos, metade do mundo falaria russo, ou a segunda língua de todo mundo seria russo. Então, eu acho que tem lá seu... Faz sentido, eles têm uma parcela de razão, mas eu acho que eles se passam muito nesse ponto. Tipo, a União Soviética pleiteia isso tudo porque chegou primeiro em Berlim. Ok. Mas assim, a Alemanha era mais rica, era mais disciplinada, mais avançada tecnologicamente, dominou toda a Europa. E não à toa a espionagem, a corrida espacial, tudo que evoluiu de tecnologia nos 15 anos seguintes, foram espólios de guerra da Alemanha. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas na Segunda Guerra, eu acho que o mérito da força russa é mais do Hitler do que da Rússia. Exatamente. Porque a maior arma da União da Rússia na Segunda Guerra não foi o poderio militar deles, foi o inverno. E o inverno não é um negócio que dá pra você pegar e levar no país do outro a hora que você quer, né? Eu tô falando de uma forma bem chula aqui, mas é como eu vejo. Se o Hitler ele falasse, não, deixa isso daí pra depois, eu vou me concentrar aqui na Europa, a Rússia nunca ia mobilizar tropa suficiente pra parar o Hitler na Europa. Aí é que tá. Ele foi... O Hitler não é tão burro assim, ele não foi atacar no inverno. Ele foi muito antes e os russos tiveram a capacidade. Ele calculou que no inverno ele já estaria em Moscou. Ele já estaria em Moscou e não conseguiu. Porque ele falou, Napoleão falhou, mas eu não. Claro. Claro, tem mérito da Rússia nisso também, só que eu acho que não só o inverno. E é aí que eu acho que a Rússia se passa. Porque eu acredito que se o Hitler não tivesse que se preocupar com o Atlântico, se ele não tivesse que se preocupar com o dia D e tivesse levado todas as tropas em direção à Rússia, eu acho que Moscou não seguraria. E a mesma coisa, eu acho que o dia D não seria um sucesso, ou talvez nem tivesse, talvez a França não existisse mais, talvez eles dividissem território com o Reino Unido, sei lá. Mas se o Hitler tivesse aceitado o pedido do Stalin para entrar no eixo, e ele poderia concentrar todas as tropas na costa também, e poderia ter segurado o dia D. Entendeu? Eu acho que é por aí. Os dois têm mérito, eu acho que foram duas forças, não diria que menores, mas com a tecnologia inferior, que se uniu contra um monstro expansionista maluco, e que tem mérito dos dois. Eu acho que um não conseguiria sem o outro. Só para explicar quem está muito perdido e está a fim de entender, a Alemanha, quando ela começou a se expandir, ela foi vindo para cá e
E aí quando eles perceberam, eles acharam que ia ter uma puta luta na França. A hora que eles chegaram lá, os franceses renderam, eles entregaram, tipo, tudo. Falaram, não queremos lutar. E aí isso meio que subiu, a visão de Fausto, na cabeça do Hitler, do tipo, ninguém consegue nos parar mais. Vou mobilizar a tropa para a Rússia, só que aí os Estados Unidos estavam enchendo a Inglaterra de armamento de soldado, e esse dia D foi quando eles atravessam esse canal e desembarcam na Europa para começar a reconquista daqueles territórios. Né? Então o desembarque na Normândia ele acontece quando as tropas elas começam a conquistar o território, fazendo Hitler recuar, e aí ele começa a perder nas duas frentes, porque ele se dividiu. Aí muita gente morre amputado de gangrena, porque o sangue parou de circular na Rússia. Voltam, sobrevivem, mas não tem como recuperar o território que eles começaram a perder para os aliados, que é Estados Unidos, Inglaterra. Perfeito. Exatamente. Então foi... eu acho que o maior problema da Alemanha nessa época foi o timing. Eles podiam até ter segurado a Normandia, eles poderiam até ter chegado em Moscou. Mas os dois ao mesmo tempo, intancável. não tinha como. E outra, eu não acho que tinha condições, mesmo que eles conquistassem tudo, de manter o território conquistado. Sim. Então, assim, se não fosse a Rússia, todo mundo falaria alemão, até a linha 2, né, mais ou menos. Porque uma hora ia acabar o dinheiro e não tinha como sustentar todos os territórios conquistados. Não, era mais o ego do Hitler do que condições de fato de dominar todo o território e de sustentar a mudança. E eu como o cara era idiota também, assim, falando do outro lado, como o ego era inflado. O plano do cara era dominar o mundo, ele não ia parar depois que a Rússia estivesse falando alemão. Ele ia pra China, ele ia pra uma população bilionária, de uma população de 1 bilhão de pessoas. Você acha que a China ia ficar satisfeita? Porque o plano dele era invadir a China também, ele não ia parar. Então, em algum momento, se não fosse... em 44, eu acho que ele ia sofrer uma contraofensiva do resto do mundo. E aí poderia vir de inúmeras formas, né? Poderia vir de um ataque militar, podia ser uma traição, podia ser uma dificuldade de sucessão, mas você não acaba com um país, com uma população, com uma cultura. Os caras não chegam no teu lugar e falam assim, não, agora é Alemanha, não dá. E todo líder que fica inflado demais, isso aconteceu com Alexandre, aconteceu com Napoleão. Chega uma hora que ele começa a acreditar nas massas deles e aí começa a fazer merda igual o Bolsonaro. O Bolsonaro já fazia merda antes de acreditar. Sim. Porque ele mente que vai conquistar o país e todo mundo acredita, ele fala, então vou conseguir mesmo, e acha que consegue. Sim. E aí também, se por um lado a gente evitou uma tragédia humanitária gigantesca, assim, a Alemanha nazista tentando dominar o mundo, eu mesmo não estaria aqui, porque eu sou pardo. Por outro lado, ele desencadeou uma merda imensa, que foi o expansionismo dos Estados Unidos. Tem um vídeo muito interessante de historiadores americanos falando isso, tá? Falando que o Hitler tinha razão em um discurso que ele fez debochando dos Estados Unidos. Porque quando ele colocou o pé dentro da Polônia, e depois que ele recusou as propostas do ministro britânico, ele recebeu uma carta do Roosevelt, até então presidente americano, dizendo, por favor, Führer, líder máximo da Alemanha, por favor, não invada os seguintes países. Aí ele deu uma lista imensa, e aí tem um vídeo do Hitler recitando cada país na frente do parlamento alemão, e os generais alemães às gargalhadas ouvindo os países, sabe? E os historiadores americanos falam justamente que naquela época o Hitler estava certo, porque os americanos não tinham condições institucionais, pela democracia americana como era desenhada, não estava no manual de instrução dos americanos defender outros territórios. Inclusive, depois desse discurso do Hitler, dentro dos Estados Unidos, tiveram protestos
contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Tipo, o Hitler não atacou os Estados Unidos, ele não vai fazer nada contra nós, a gente não precisa se desgastar para defender a Europa de novo. Os Estados Unidos foram lá na Primeira Guerra. Entende? Isso é uma parte da história que os Estados Unidos são bastante incomodados, eles fazem questão de apagar e... né? A gente vê na faculdade, eu falo aqui de novo, mas nunca vai sair num grande jornal, nunca vai aparecer no History Channel, esse tipo de coisa. Então... O History Channel teve 2 anos de bom conteúdo e depois virou piada. Depois é meme. E, para além do Alexander Dugin, eu fui atrás do Mearsheimer de novo. Você até tinha visto um vídeo dele, eu lembro de você ter comentado, dele falando sobre como os Estados Unidos foi babaca, incentivar uma guerra, ficar cutucando a onça com vara curta. E de jogar a Rússia no colo da China. Sim. E sabendo que a consequência ia vir para os países europeus e Taiwan e etc. Eu ouvi uma entrevista que ele deu a uns estudantes do mesmo estilo que a gente fazia na faculdade. Via, eu acho que foi Skype. Então ele respondeu perguntas recentes, mais recentes sobre o conflito. Foi logo no início da guerra e foi uma das coisas que eu ouvi, que eu estava ouvindo durante o Réveillon. Ele é um cientista político internacional americano. E nessa palestra ele chama a atenção não só como os Estados Unidos foi babaca, mas como foi tudo intencional. Como pode ter sido intencional, né? Ele não pode fazer esse tipo de acusação. E não com o povo americano, não com a economia americana, mas com o resto do mundo inteiro. Com o caos liberado para o mundo inteiro. Que ele incentivou a Rússia a entrar em guerra com o leste europeu desde o fim da União Soviética. Teve vários momentos que a Rússia teve que engolir o orgulho dela e deixar acontecer porque ela estava inferior economicamente e militarmente. Ela só tinha as bombas atômicas, não tinha outra moeda. Então, alguns momentos foi com a formação da União Europeia, depois da expansão da União Europeia, com a formação da OTAN, com a expansão da OTAN, que aconteceram duas, né? Que foram eles pegaram alguns países daqui, depois pegaram Croácia, Romênia, Polônia. Então, as expansões sempre chegando na costa da Rússia. E não é só economicamente, não é um território de livre comércio. Eles estão colocando armas, todos os canhões, tudo que atira apontado para Moscou. Então, um bloco político e econômico foi desmanchado, que era liderado pela Rússia, e eles têm o orgulho ferido por causa disso. O Dugin, que é o filósofo russo, ele disse que a maior tragédia da humanidade foi o fim da União Soviética, que teria potencial para fazer muito mais. Na cabeça dele, a União Soviética estava próspera. Enfim, outro lado da narrativa, né? Então, simultaneamente, se desfaz um bloco liderado pela Rússia e é feito um bloco liderado pelos Estados Unidos na Europa. Só que, diferente da Rússia, os Estados Unidos estão do outro lado do oceano. Então, qualquer coisa que acontece aqui é de responsabilidade dos Estados Unidos, mas quem vai cobrar? E aí tem um distanciamento muito grande das decisões tomadas e das consequências sofridas, né? Exato. Ele chama atenção justamente para isso. Quando os Estados Unidos propuseram essas expansões, e lembrando que Estados Unidos faz parte da OTAN, faz parte da OCDE, mas eles têm mais da metade da grana, comparado a todos os outros membros. Então a última palavra é quase uma ditadura dentro da OTAN. Não tem quem diga não. Porque depois que a União Soviética foi desmantelada, os líderes conversavam sobre isso. E conversavam sobre essa irresponsabilidade dos Estados Unidos, sobre essa vontade, esse ímpeto de ir para cima da Rússia, mesmo com o mundo se encaminhando para uma direção de liberdade econômica, um mundo mais liberal.
E não se falava, e pouco se falava sobre militarismo. A gente pretendia esquecer o realismo por um momento e tentar apaziguar todas as forças por meio do livre comércio. Então, o plano dos Estados Unidos, com todas essas provocações que ele fez à Rússia, eu acho que está muito claro para todo mundo que ele quer provocar uma instabilidade no resto do mundo, porque dessa forma ele não tem o risco de dividir o protagonismo. Assim, o plano, veja bem, plano dos Estados Unidos, porque estava nos planos, inclusive das lideranças da OTAN, das outras, em algum momento colocar a Rússia na OTAN e se virar contra a China, virar uma força muito maior, um bloco muito maior contra a China e ficar só no âmbito econômico. Uhum. Então, na cabeça da Merkel, que já era próxima do Putin, vamos chamar o Putin para dentro do bloco e a gente vai ser uma força imbatível no mundo, porque a gente vai ter a maior economia, os maiores territórios e recursos naturais, as melhores tecnologias e a vantagem da democracia. Com o tempo, todo mundo vai ter que ser democracia. A gente não vai ter... e aí, não se vai os chineses fizerem produtos muito mais baratos e muito melhores do que o nosso, a gente simplesmente coloca sanção e não compra nada deles. E o nosso clubinho da bondade tá aqui e deixa eles lá. Isso, a gente reindustrializa o que precisar, continua explorando a África e eu vivo de perna pro ar aqui, muito que bem. Então esse era o plano da Europa, da Merkel. Uhum. O plano dos Estados Unidos foi: eu não quero esse gigante aqui do meu lado. Eu não quero, ele vai dividir protagonismo comigo em algum momento. Porque seria pegar o Satã da religião deles e dizer que ele é amigo de Deus, né? Exatamente. Então, você percebe como eu acho que eu não exagero e eu não viajo completamente quando eu digo que os ucranianos estão se fudendo por causa da necessidade de manter a retórica polarizante das democracias. Porque se você tem um partido dizendo que a gente tem que colocar o amor e a bondade, dividir porque não pode ter rico, e o outro tá falando assim, você tem que ter medo do comunismo, como que você chama a União Soviética para ser seu amigo? E como que você explica isso na tua casa? Imagina o Biden falando assim, não, a gente vai fazer uma aliança com a Rússia agora. Então, assim, é muito esquisito. Porque no seu discurso você tem que dizer que comunismo não presta, você precisa para sua religião, para manter todo mundo com medo de alguma coisa, votando em você precisa dizer que os caras não prestam. E aí o que você faz? No momento de fragilidade política, porque você precisa de engajamento no seu poder, você manda um monte de tropa para a Ucrânia e fala, lá, o nosso poderio militar, você acha que o Putin vai ter coragem de entrar ali? Entrou. Exatamente. Calcularam mal demais, subestimaram demais. Eu acho que eles estão fazendo isso pra muita coisa, não é só com a Rússia. E faz ano que os ucranianos e russos estão morrendo por causa dessa porra, cara. Tipo, e nada vai mudar porque tá interessante pros dois lados. Eu acho que, assim, das primeiras vezes que eu ouvi os militares brasileiros, assim, que aparecem lá no Farinazo, né? Que é um consenso. Os militares brasileiros estão completamente alinhados com China, com Rússia, que eles entendem que é o maior parceiro comercial e que Brasil não existe sem China e China não existe sem Brasil. Então, nosso alinhamento por mais que o Itamaraty seja muito talentoso em demonstrar neutralidade, não tem como. Não tem como. Então, das primeiras vezes que eu ouvi, eu sempre achei viagem e eu achei que fosse ideológico demais eles falarem que se os Estados Unidos tentarem qualquer coisa em Taiwan, que vai ser um massacre. Se eles tentarem qualquer coisa no Golfo Pérsico, que desagrade o Irã ou no Iraque, vai ser um massacre. E aí, no meio do ano eu quebrei a cara quando o Iraque caiu. E agora eu tendo a acreditar na mesma coisa aqui, por mais que tenha um monte de porta-avião americano aqui, tanto faz. Tanto faz. Japão, Estados Unidos, Taiwan, não tem a menor chance se a China quiser. E eu acho que a sorte que eles têm é aquilo que eu já falei, que eu já chamei a atenção aqui também, que a China é mercador. A China não é militar, igual o russo.
Então, eu acho que a intenção da China está mais parecida com a da Merkel na União Europeia de chamar o Putin para a conversa. E chamar Coreia do Sul, Japão, Taiwan para a mesa de negociação antes de tentar explodir qualquer coisa lá. Então, eu acho bom que os Estados Unidos não atrapalhem, como atrapalhou na Europa. Entendeu? Nossa, sabe aquele meme do explodir na mente, assim? Tipo... Peraí, e agora dá pra entender, inclusive, aquilo que a gente ficou conjecturando, como é que a Merkel dorme. Agora que você entendeu o plano da Merkel, faz sentido a gente compartilhar o gás com os russos. Entende? A gente não trata o russo como inimigo, quem trata é o americano que tá lá bagunçando a diplomacia. Entendeu? Cara, que foda. Como é que tá o escoamento de energia da Rússia para a Europa hoje? Não sei dizer. Não sei dizer, esses dias eu fiquei muito na teoria, eu não peguei muito a prática não. Hoje eu assisti algumas notícias, mas eu acho que não seja muito caótico, nada muito diferente do que a gente viu antes não. Porque assim, a gente viu acho que a gente ainda pode chamar de Império Britânico, né? O Império Britânico, a democracia britânica, precificando a crise. Eles falaram que 10 mil famílias iam morrer de frio, talvez passar fome, durante esse inverno. E eu vi que a Alemanha, para esse inverno específico, tinha o suficiente para eles. Aí eu acho que a gente pode incluir Áustria e Polônia. Até porque a Polônia tá gastando grana com armamento. Então, tá tudo muito caro, as coisas estão inflacionadas, mas eu acho que não tem nenhuma grande surpresa. Se não estaria em tudo que é jornal. Teria uma quantidade absurda de morador de rua, de gente passando frio. Fome, então, ia ser um negócio tão importante quanto a Covid, eles não teriam como esconder isso. O que está acontecendo é que eles estão subsidiando. E o problema do subsídio é que o cara que estava pagando, sei lá, 80 pounds por mês de conta de luz e que estava esperando tipo uma conta de 400, de 500, quando chegou a conta no mesmo valor que ele sempre paga, ele respirou aliviado, e depois que ele fez, foi tomar banho quente, porque ele estava economizando com medo da conta alta. E agora que ele viu que o governo deu um bolsa gás pra ele e que ele tá pagando o mesmo preço que ele pagava antes pra ele ficar quieto e não sair queimando colchão na rua, ele voltou ao consumo anterior. E toda a segurada de preço no grito é perigosa. E a gente não tá falando assim que o Império Britânico não tem a grana pra pagar o gás de todo mundo o inverno inteiro. Eu acho que tem. Eu acho que esse dinheiro nem faria falta, porque é dinheiro pra caralho, mas pro Império Britânico, não sei se faria falta. É isso que eu penso também. Mas tem uma coisa pior do que o dinheiro que ele vai gastar, que é a manutenção dos níveis de consumo. Porque e se acaba, né? Eu via que os reservatórios da Alemanha tinham o suficiente para passar por esse inverno, assim, comparado com o consumo dos anos anteriores. Eles iam, pressupondo que eles iam consumir mais ou menos a mesma coisa, daria para passar tranquilo nesse inverno. Então, acho que para a Alemanha principalmente e para os países em volta mais próximos, acho que não vai ser grande problema. Para a França também não, porque eles não desligaram as usinas. Por mais que a Greta Thunberg estivesse esperneando e falando how dare you, eles não desligaram, porque quem manda, né? Preciso explicar isso. E a Península Ibérica tá de boa. Sei lá, é o lugar que menos esfria também, então... A Espanha é basicamente um desertão e Portugal é quase tropical o lugar, então tanto faz. Acho que dos mares o menor. Itália mais ou menos a mesma coisa, tá na mesma latitude. Então, acho que para esse inverno não vai ser grande problema. Eu acho que vai ser mais... a gente precisa se preocupar com 2023. Para esse ano, eu ia falar pro ano que vem. Para esse ano, eu não sei se os europeus vão ter ainda essa gordura para queimar. Eu não sei de onde é que eles vão tirar.
Porque, assim, teve um investimento muito grande em gás africano. Mas, assim, você não sabe em quanto tempo você consegue extrair que quantidade e transportar que custo, né? Então, não é que não vai ter gás vai ter. O problema é quanto que isso vai custar. E o impacto que isso vai ter na vida de todo mundo. A gente precisa pegar dinheiro de europeu e construir umas colônias aqui no Nordeste e trazer os caras pra morar aqui e cobrar aluguel dos caras. Eu acho que dá, Dá, porra, só falta dinheiro, a ideia nós tem. Falta dinheiro e acabar com metade da Constituição, cortar metade da burocracia. Mas é possível, falta vontade. E deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, ver se eu deixei alguma coisa passar. Eu queria falar um pouco da política nacional, mas termina a parte internacional que você tem. Claro. Claro, isso aqui é muito bom. Russofobia e americanofobia. Por que é que eles são tão diferentes hoje? Por que é que ele tem tanto problema entre Rússia e Estados Unidos? O Mersheimer, na palestra dele, falou sobre um amigo dele falecido, que era um cientista político também internacionalista, e que era especializado na Rússia da União Soviética. E ele falou que o diálogo entre Rússia e Estados Unidos hoje pode ser mais difícil, não pode, é mais difícil do que na época da Cortina de Ferro. E assim, antigamente, a maior diferença entre os dois era o sistema político, econômico, né? Democracia capitalista e do outro lado autoritarismo socialista. E agora que os dois são capitalistas, a diferença diminuiu, né? Não aumentou. O que é que justifica isso aí? Por que é mais difícil dialogar entre dois países capitalistas do que era na União Soviética, que ninguém se entendia? Consegue pensar em alguma coisa? Não. A diferença agora é cultural, velho. É o ódio entre um conservador e o progressista, que é muito mais intenso. Entendeu? Que envolve sexualidade, religião, comportamento, o cultural mesmo, o comportamento do ser humano. E aí você quer perguntar o quanto isso é complexo para convivência em sociedade, para países conversarem, estabelecerem relações diplomáticas, você pergunta no Oriente Médio. Depois eu tenho que te mostrar um livro muito foda. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tirania do Mérito. Bom, depois eu te mostro. E ele fala sobre meritocracia. Aí você fala, puta, mais um livro chato pra caralho sobre meritocracia, mas vamos ver. Mas o livro é muito bom, cara. De repente ele fala, as lutas de esquerda e direita não fazem mais sentido. E se você for ver hoje, as lutas elas são de aberta e fechada, que é exatamente o que você está falando. E aí você demoniza o outro pelo lado ideológico. Porque se você vai pelas pautas objetivas, você vê que todo mundo tá errado. Então, se você quer engajar, você tem que fanatizar o cara. Você não pode explicar por A mais B que você tá certo porque você tá errado. O livro, é claro, ele não vai falar com essas palavras. Mas o que ele evidencia é basicamente isso. E aí eles tiram o russo hoje, né? Os conservadores pelo mundo em geral. E aí você pode colocar a italiana, você pode colocar lideranças populistas do Vox dentro da Espanha, que é o partido nacionalista sem noção. Na Alemanha tem um muito parecido com o Partido Proibido lá também, em ascensão, com essas opiniões, parecido com as do Putin. E que dizem que os Estados Unidos estão perdendo força geopolítica global, e estão mesmo, mas a justificativa que eles dão é a cultura woke, é o progressismo demais, é porque liberou droga, é porque liberou casamento gay, esse tipo de coisa. E quem que tá no Congresso falando isso, tanto no Congresso americano quanto no brasileiro? Os pastores. Os pastores estão dizendo.
A gente tá perdendo poder porque a gente tá desagradando a Deus. A gente tá desagradando a Deus porque tem esses homossexual transão aí, esses... e, e aí você não progride, né, cara? Tipo, a oportunidade que a gente tem de melhorar um pouco a cabeça das pessoas, você simplesmente pega um povo burro que não tem como se defender porque não teve uma educação e fica falando que é um problema ser homossexual, e os caras acreditam e saem gritando na rua querendo cuidar da vida sexual do outro, como se isso fosse salvar a economia do país. O nível de alienação, quando você começa a entender a estratégia de engajamento para você conseguir a maioria de votos, você entende a insanidade dessas pessoas na porta de quartel, assim, é consequência. O bolsonarismo nada mais é do que os cultos, as seitas mais radicais, só que sem Deus, né? Sim, você dá um passo atrás e compreende o mundo de melhor forma que a maioria, por mais babaca que isso possa parecer. Acho que não tem outro jeito de explicar. E assim, numa mesa de negociação, se você for pra esse lado maluquinho, ninguém te leva a sério. Sim. Entre as diplomacias do mundo, não eles tem, falam não tem. objetivamente sobre... tipo, interesses econômicos, acabou. Se alguém vier com a pauta, algum diplomata russo vier falar de pauta de cultura woke para um diplomata americano, vão falar, você tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. O que rege o mundo de verdade é energia, é território, é dinheiro, é petróleo, enfim. E não só na relação diplomática entre os países, mas dentro da política também. A gente só as pessoas que ficam brigando na superfície, né? O partido tal é do demônio, o partido tal é o bom, mas na mesa de negociação, como você disse, o negócio é isso, eu tenho votos e eu quero cargo. É basicamente isso, porque eu posso te dar X apoio. Quanto que vale esse X apoio que eu tenho aqui pra te passar? Sim, perfeito. E vale para política doméstica e para política internacional. O cargo que é oferecido lá fora não é um cargo dentro do Parlamento Europeu, mas sim o mercado europeu para comprar o petróleo russo ou o gás russo ou o petróleo americano. Então o lobby funciona em torno dessas forças, desses recursos. Acho que só para completar aqui, eu não falei o que está de roxo, mas eu acho que está meio óbvio. São os países que estão em guerra, são os países que não estão conseguindo defender sua soberania no momento. Então aqui tem Myanmar, tem o Sri Lanka, tem o Iraque, que guivou, Iêmen. Eu não coloquei a Síria porque a Síria tem o Assad lá e ninguém conseguiu derrubar. Então coloquei a Armênia, coloquei Moldávia e Ucrânia, que são... que aqui é guerra de proxy, né? E pra gente terminar aqui o internacional, eu vou dar as notícias do dia, né, que eu vi hoje. Saiu no canal de YouTube da OTAN, que a gente agora tem que levar em consideração o canal de YouTube, porque é oficial, né? O canal de YouTube da OTAN tá doido pra pintar isso aqui de roxo, o Kosovo. Porque a Sérvia tá colocando todas as tropas em volta do Kosovo. E a OTAN não só está mandando tropas, mandando equipamento para lá, como está fazendo propaganda disso, querendo intimidar a Sérvia, que é pró-Rússia, pró-China, etc. E é dentro do leste europeu. Isso aqui incomoda tanto quanto Israel no meio do Oriente Médio. Incomoda a OTAN, no caso. Muito armamento foi enviado para a Ucrânia, mais ainda, e agora eles subiram o patamar, pararam de mandar... anti-tanque, anti-aérea e estão mandando tanque agora. Então, muitos tanques franceses. Essa região é estrategicamente relevante para os dois lados e por quê? Qual? Essa briga da Sérvia, sim. Ou é ideológico mesmo? Não, é uma pergunta muito boa, eu não sei dizer. Eu acho que tem um pouco dos dois. Porque tem muito... tem um patrimônio histórico aqui, que isso aqui sempre foi comandado por grandes impérios, não tem... Isso aqui, ao meu ver, é um monte de Polônia, certo? Isso aqui já foi Império Grego, já foi Iugoslávia, já foi Turco-Otomano, Austro-Húngaro, já foi muita coisa.
Então é uma galera que sempre apanhou. Hoje eles são capitalistas, eles têm sua soberania. Mais ou menos, eles devem muita coisa aos Estados Unidos, devem estabilidade aos Estados Unidos. Mas é uma economia que muita gente, onde tem dinheiro para ser gasto, tem países querendo explorar economicamente isso aqui. Então, as diferenças... Mas não é uma região extrativista, por exemplo, né? Não é uma região... Não tem grandes recursos naturais, não tem água, não tem... Tem terra. Que merda, né, tem cara? terra, não tem... realmente, de riqueza do solo não tem muita coisa. Sim, dá pra plantar, dá pra fazer uma colheita no ano, ou duas, talvez. Nada comparado à terra do Brasil, de jeito nenhum. Mas não é uma terra pobre, tipo o Oriente Médio, não é um deserto. Então, dá pra fazer uma economia de mercado decente, e é o que tem aqui. E é por isso que ainda tem governos, ainda tem influência russa aqui dentro. Até para colocar um monte de espião para vigiar o que a OTAN tá fazendo aqui. Para isso que a Sérvia serve bastante. Então, tá perigando da Sérvia entrar aqui, inclusive com grana e influência russa. Diga aí. Quando eu tava estudando russo, eu tava todo empolgado, aí eu segui um canal de um cara que ensinava russo. Aí ele fugiu de Moscou com a guerra, aí eu fui ver onde ele tava em Kosovo. Eu falei, pô, fugiu bem pra caralho. Foge de novo, tá errado. Plano de fuga 2. Fugiu bem pra caralho. Mas ele começou a mostrar muito da região lá, e muito bonito. E, cara, que vontade... Na época que eu tava seguindo ele, que vontade de chegar num lugar daquele falando russo e chegar pra todas aquelas pessoas cheias de tempo, assim, sentado ao lado delas e falar, me conta a história da tua vida. E, cara, na época tava muito bom. Aí eu parei pra estudar chinês e aí que eu não tô aprendendo chinês e é isso. Perfeito. Acho que por aqui a gente terminou. Eu posso falar mais sobre... Essa aí a gente traz para outro papo, senão eu vou ficar falando infinito aqui. Mas a neutralidade dos países é muito importante. A gente pode fazer um episódio mais sobre isso depois. Só um minuto. Vamos falar dessa otanização aí da Finlândia. Finlândia tá OTAN, mas marromeno, né? Sim. A Finlândia aprendeu bastante com os turcos, está fazendo jogo duplo. Estão pintados de OTAN aqui, só que dialogam muito bem com a Rússia. Estão fazendo corpo mole para colocar as armas da OTAN na fronteira. Então, só tem agressão contra a Rússia, só tem ameaça contra a Rússia se o presidente da Finlândia quiser. A presidente da Finlândia agora, né? Então, parece que ela sabe onde está se metendo, né? Então, ela tem noção. Ela é tipo a Merkel e o Macron falando para os Estados Unidos que é uma má ideia ameaçar a Rússia. Então, ela entrou na OTAN, mas falando para o Putin, a gente sabe, calma. A gente não vai te ameaçar do mesmo jeito que a Polônia ameaça. Então, e parece que tem uma compreensão, assim, um acordo tácito ali. A população, ela sabe que eles estão oficialmente apoiando a OTAN, mas marromeno porque você tem garantias de que a Rússia não tá contrariada com esse posicionamento. Sim. Eu acho que a Rússia também não tá tão preocupada assim com a Finlândia, porque eles estão ameaçando o mundo todo. A Rússia colocou um navio de batalha aqui no Atlântico, que tem mísseis, ogivas nucleares com capacidade de acertar Nova York, Washington, companhia limitada. Então, eu acho que se acontecer qualquer coisa com Moscou, não é na Finlândia que eles vão revidar. Para além disso, teve a eleição do Benjamin Netanyahu de novo em Israel. Eu ouvi do Farenaz um ponto muito importante que ele trouxe, tipo, pode ter passado o momento de Israel acabar com o programa nuclear do Irã. E se passou mesmo, não tem mais volta.
sabe? Chegaram num ponto de não retorno, deixaram o Irã, deixaram o monstro crescer. Eu acho que se o Irã não tem a bomba ainda... Tá em vias de, né? Tá em vias de, e eu acho que tá muito fora do controle de Israel se o Irã vai ter bomba ou não. Eu acho que daqui a um mês, se o Ayatollah quiser, vai ter a bomba. Não tem pra onde correr. E o que me preocupa com a eleição do Netanyahu é que Israel tentou ser o apaziguador. Tentou ser o país que abaixa a poeira, o país da diplomacia, e falhou miseravelmente. Chamou uma atenção absurda. Muitos países do Oriente Médio olham para Israel com, tipo, o que é que esse anão diplomático tá tentando mediar conflito, tá tentando desviar o foco da rota da seda ou do país do petróleo. O que é que essa porcaria cheia de areia, que não tem recurso natural para nada, só tem uma arma na mão, vai ditar as regras da diplomacia do Oriente Médio aqui? Não vai acontecer. Então, Israel chamou muita atenção e foi contraprodutivo. E no momento, o Netanyahu é eleito com uma demanda muito belicista dentro do país. Então, ele já era o cara mais belicista. Ele foi, inclusive, ele saiu do poder por isso, inclusive. E agora ele volta com a corda toda. Tipo o Lula aqui. Sabe? O Brasil foi pra direita, entre aspas, e deu errado. Então o Lula vai chegar aqui querendo fazer o que quiser. Já revogou um monte de lei do Bolsonaro. Enfim, a gente vai falar disso. Então o Netanyahu disso, cara. Nossa senhora. Então, o Netanyahu chegou aqui querendo reduzir poder da Suprema Corte. Então, e ele mandou uns diplomatas para para não falar besteira aqui, um templo que é sagrado para os muçulmanos. E no dia seguinte, imediatamente, acho que foi, não sei se foi ontem, se foi hoje, foi nessa madrugada aí, Israel foi atacado pelo Hamas por causa do envio desse diplomata. Então o cara é um belicista que foi eleito com demandas belicistas vindas da própria população e acabou de ser atacado. Então quem tá com a bola é ele, é o turno dele de jogar agora. Então a gente tá esperando o que vai acontecer. É isso. Eu pensei numa conversa. Não tem aquele canal que faz os. Tem um canal do YouTube que coloca carinha nos países e eles trocando ideia, assim, cada país com sotaque. Sim, conheço. Eu fico imaginando, assim, Israel falando, deixa disso daí, e o Irã respondendo, porra, mas eu só fiz a bomba pra jogar no C. Sim. E agora o Netanyahu entra o quê? Você o quê? É justamente isso. Se ele tivesse que fazer um episódio, ia ser sobre isso. Tem também... se o Israel foi tão mal sucedido, teve alguém bem sucedido na história que foi a Turquia. Eles estão querendo... já dei spoiler do que ia acontecer em 2023, né? A Turquia agora está alocando tropas na fronteira para entrar na Síria. Ele já tem algum exército lá enchendo o saco, mesmo contra a vontade do... Esqueci o nome dele agora. Esqueci, deu branco. Contra a vontade do ditador da Síria, que responde hierarquicamente praticamente ao Putin. Então, eles têm tropas aqui, eles estão preparados para entrar com tudo. Por causa da moral que eles têm com a OTAN. Então, eles não estão pedindo mais autorização para a OTAN para atacar outros países. Justamente porque o Iraque está completamente instável. Tem uma janela de oportunidade imensa para a Turquia tomar o norte da Síria, que se abriu desde que o governo do Iraque caiu, se fortaleceu com a diplomacia do Erdogan, e só vai fechar essa janela quando se resolver alguma coisa na Ucrânia, no Iraque ou em Taiwan. Então, eles estão confortáveis para atacar o norte da Síria. Para além disso, ele também mostrou as asas de fora no Chipre. A Grécia... Aqui é um negócio ridículo, idiota, que acontece. Porque a Grécia diz que o Chipre é grego, a Turquia diz que o Chipre é turco, e o Chipre diz que o Chipre é Chipre. Então, é completamente dividido isso aqui. Eles são
constantemente ameaçados, e para se defender disso, para ser um país bélico, e porque eles não têm recurso natural, eles têm que ser eles têm que responder pro mar. Então, eles são tipo um paraíso fiscal, que se armam até os dentes para não ser invadidos por Grécia e Turquia, mesmo fazendo parte do bloco os dois fazendo parte do mesmo bloco, eles ficam se ameaçando e ameaçando o Chile. Então, é um inferno para os governantes do país. Caramba. E para além disso, acho que só, né? O Golfo Pérsico, os Estados Unidos recuou, não voltou mais. Tem um porta-aviões estacionado em algum lugar aqui perto da Índia, que eles não têm coragem de entrar mais aqui. Que era mais? Eu tinha notado mais alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui. E o que estão falando sobre o preço do petróleo com essa queda, com boicote? E você acha que esse negócio é sustentável, né? Não sei, é porque o preço do petróleo está sempre sujeito ao quanto a OPEP quer extrair. E como a gente pode ver aqui, a OPEP tem alguns países neutros, mais ou menos. Tem alguns países que são completamente subalternos à OTAN, e tem alguns países que são subalternos aos BRICS e ao OCX. Então, por mais que seja um oligopólio, eles ainda têm um comportamento de livre mercado. Faz sentido? Brasil. Então, é um livre mercado regulado por várias forças. Então, eles estão brigando constantemente pelo preço. Não é o ideal, porque o ideal é que todo mundo tivesse petróleo e pudesse negociar à vontade, pudesse extrair à vontade. E aí o preço do petróleo abaixaria, a gente não teria tanto problema com energia. Talvez a gente agravasse o problema do aquecimento global, aí as pressões seriam outras, enfim. Eu tô mexendo muito com o tabuleiro e foge do controle se a gente continuar nessa. Porque aí você começa a especular o infinito, do tipo, será que essa guerra aí, será que o Covid veio pra desacelerar a queima de combustível? Porque tem uns doidos falando isso, né? Sim. É isso, tem uns doidos falando qualquer coisa, porque a gente doido é isso, né? Mas para preço do petróleo, sem uma especialização na área, eu só arrisco a dizer que pode subir ou descer. Igual o dólar. Exato, igual o dólar. Igual o dólar e o que a China quer fazer com ele, né? Sim. Por último, é bom a gente falar disso, porque para além dessa sabotagem, entre aspas, ideológica, né, que a Rússia acredita que os Estados Unidos vai se destruir por dentro por causa da cultura woke, aqueles problemas que trouxeram pro exército. Tem a China também com a propagação das drogas dentro dos Estados Unidos. Essa história você deve conhecer, que é a história da Guerra do Ópio. Então, a Guerra do Ópio, ela devia ensinar isso Não, devia, mas quem conta a história é o Ocidente. Cara, que absurdo. Eu fiquei indignado com essa porra. Assim, a China tinha bastante recurso natural, tinha bastante recurso humano. Era uma economia de mercado pujante e funcionava muito bem, obrigado. Eles eram potência econômica global antes do Mao Tse Tung. Eu acho que, assim como a União Soviética, a China ia se derreter. Ia derreter a economia por causa de socialismo. E muito diferente do socialismo chinês que é hoje, que é um socialismo de mercado, se é que isso faz sentido. Mas que o derretimento da China foi acelerado pelas drogas e pela disseminação do ópio, incentivado pelo senhor Estados Unidos e pelo senhor Império Britânico. E isso não é muito ensinado, para não dizer que não é nada ensinado nas escolas. A China está tentando dar o troco hoje. Tem uma epidemia de drogas nos Estados Unidos. Tem muito morador de rua, tem muito crackhead. Não sei o termo em português. Muito viciado em droga, perambulando pelas ruas em várias cidades dos Estados Unidos. Isso é muito pouco falado pela mídia ocidental, mas lá dentro é muito discutido. Inclusive o Ron DeSantis e os conservadores americanos têm ganho muita força por causa disso. E tem muito dedo da China aí dentro. O México está aqui como neutro,
por razões de existência. Eles não podem se submeter aos Estados Unidos, senão a narcoditadura cai. E eles não podem se submeter à China, senão os Estados Unidos... cutucar a onça com a vara curta do mesmo jeito que a Ucrânia cutucou a Rússia. Então eles têm que se autodeclarar neutros. Então eles abrem mercado para os Estados Unidos e abrem mercado para a China. Nessa de abrir mercado para a China, tem uma matéria-prima que é feita para sintetizar um tal de fentanil, e que a epidemia de drogas dos Estados Unidos hoje equivale a 1/10 da Covid. É responsável pelas mortes, equivalente a 1/10 da Covid. Então, tem 1/10 da Covid todo ano dentro dos Estados Unidos, há pelo menos 5 anos, e crescendo, porque a China está fornecendo essa matéria-prima para o México, e o México está vendendo, atravessando a fronteira, à torta e à direita, que mesmo o Trump construindo pedaços de muro, de nada adiantou, né? Se a população do México quiser mesmo atravessar, vai atravessar, a não ser que tome bala. Eu não acho que os Estados Unidos vai fazer isso, porque é tragédia humanitária. A transição, o trânsito de pessoas aqui nunca foi tão forte, está completamente fora de controle. Tem filas e mais filas em lugares legais e ilegais das fronteiras do México com os Estados Unidos. Muito da força que o Trump sustenta dentro da própria direita americana vem em torno disso. Ele disse que o muro dele foi sabotado, por isso que ele não terminou de construir, o que é uma mentira. E o Bolsonaro também só não acabou com a corrupção porque eu sou infiltrado do PT. Então é a mesma coisa da corrupção no Brasil. Cara, mas isso é muito sério. Eu vou pesquisar depois. Tem literatura sobre isso? Tem, te mando o link todo. Cara, muito foda, velho. Então, é isso. Eles estão nessa guerra de narrativa, tem droga e gente que os Estados Unidos não consegue tancar, entrando no país. A direita trumpista tenta sustentar o muro, tenta restabelecer poder para continuar construindo o muro. O Ron DeSantis promete construir o muro e o Biden está construindo o muro. Eu tava pensando assim, como reduzir o papo da legalização das drogas ao mínimo possível. E basicamente, assim, resumindo, só é caro porque é ilegal. Se fosse legal, todo mundo produziria, e seriam todos produtores em tantos lugares que seria igual brigadeiro. Você cobra pelo tempo que a pessoa passou enrolando aquilo ali. Então não tem como subir, não tem como um brigadeiro custar R$400, a menos que ele seja ilegal. Exatamente. Essa foi assim que acabaram com as máfias italianas dentro dos Estados Unidos, com a questão do whisky. Na Inglaterra, a mesma coisa, com a questão da bebida alcoólica, não só do whisky. Os Peaky Blinders, a história dos Peaky Blinders da série, que é muito boa, se vocês quiserem assistir, fala muito sobre isso, sobre essa história, de como um monte de traficante de bebida entrou no parlamento britânico e, de certa forma, no futuro até conseguiu ajudar a legalizar a bebida no Reino Unido. Tem muitos países, e aí sim, que a esquerda gosta de usar quando convém, né? Quando é a pauta de droga, aí vale a pena. Aí vamos ter uma economia baseada na norueguesa, na holandesa, etc. Mas se for para economia de mercado, vamos tratar tudo igual, aí não. Mas enfim. Onde tem drogas liberadas e não é um caos, eles tratam como saúde pública, eles não incentivam o uso, eles deixam liberado, mas não incentivam que ninguém use, dão clínicas psiquiátricas, não tratam como criminoso, tratam como doente, viciado em droga. E os países estão muito bem obrigados. Que é como deveria ser, né? Que é basicamente como deveria ser. Mas... Aí você fala assim, mas o tráfico ele sustenta a indústria de armas e assassinatos. Então, é porque é ilegal. Se fosse legalizado, não teria. Sim. E outro problema, se você legaliza as drogas, aí toda essa rota da Bolívia, todos esses morros do Rio, eles vão ter que falar, porra, a gente não tá conseguindo dinheiro com o tráfico. Então a gente vai começar a desenvolver dinheiro de outras formas. E aí você liberta todas as pessoas que garantem a proteção dos traficantes
no alto das comunidades, você liberta essas pessoas desses caras que não vão ter como sustentar todo mundo na pobreza para proteção deles, e aí você tem que desenvolver formas de gerar riqueza, e aí você começa a gerar riqueza. Aí num segundo momento começam a desaparecer as milícias, essas coisas. A população ela sofre, mas se emancipa em muito pouco tempo. Sim. Não sou eu que estou falando isso, são especialistas que escreveram livros a respeito, que estudaram isso. Não estou falando isso da minha cabeça. Eu acho que se eu falasse isso mais vezes dentro da faculdade eu arranjaria menos problema. Não sou eu que estou falando isso, tá aqui no livro tal, tá aqui o Mersheimer falando. E é engraçado, porque os caras que ficam defendendo a legalização das drogas para conseguir o seu voto são os caras que vão garantir que essas drogas nunca sejam legalizadas. Por quê? Porque a oposição ela é de mentira. Tem coisa melhor do que uma oposição de mentira? Claro, isso serve para políticos de direita e de esquerda da América inteira. Você fala assim, mas essa guerra às drogas só serve para fomentar uma indústria bélica, um estado policial e uma autoridade exacerbada em cima da população. Os políticos vão dizer o quê? Exatamente. Tá funcionando. Não tem coisa melhor do que uma oposição controlada, um hater que trabalha para você. Não tem oposição melhor pro Lula do que o Bolsonaro. Sim, é isso que ele quer. Agora, cara, eu acho que com essa das drogas dos Estados Unidos, eu acho que, sei lá, tem mais algum país? Não, eu tô chocado com isso, cara. E eu não tenho essa visão, assim, revanchista de os Estados Unidos merecem, mas não tenho isso, mas que moral eles terão pra reclamar, né? Tipo, eu não acho que... É porque eu sempre pondero. Você fala assim, os Estados Unidos merecem. Talvez o governo dos Estados Unidos mereça. O povo que foi alienado e foi manipulado a financiar essa maracutaia pelo mundo inteiro, de nada tem culpa. Exato. O americano médio não tem nada. Tome muito cuidado quando alguém tentar te manipular, reduzindo milhões de pessoas a um nome. Dizendo assim, a China que é isso, os Estados Unidos é assim. É muita gente pra você falar que o Brasil é determinada coisa. São pessoas, no fim das contas são pessoas e alguns poderosos fodendo com a vida de todo mundo. Sim. Perfeito. Eu acho que partindo aqui pro Brasil, você tem se divertido, pelo menos? Eu fico mais triste do que... Tem coisa que, sim, é inevitável você dar risada, mas bate uma tristeza enorme. E assim, o que eu... As coisas que... Se você resumir as notícias até agora, é coisa ruim vindo em forma de vingança contra o Bolsonaro, que é uma coisa boa e que é justiça. Então, o que tem de coisa ruim sendo apresentada como justiça é de entristecer. Só que pra você falar que não é justiça e que o cara tá querendo te foder, é a mesma coisa de você chegar num quartel e dizer que não vai ter militares. A pessoa não quer te escutar. Ela precisa acreditar que o país está sendo salvo, e o país não está sendo salvo. Pois é. Perfeito. Pelo que eu vi, do que eu comecei a ver, a treta começou no final do ano passado. A picuinha, né? Com o Bolsonaro dizendo que não vai passar faixa e tal, vocês viram e a gente comentou. Mas a primeira que eu vi objetivamente contra o governo Lula foi a morte do Pelé. Bolsonaro decretou um luto de 3 dias, faltando 3 dias para acabar o ano. Ou seja, ele queria que o primeiro dia do ano, que a posse do Lula, o Brasil tivesse em luto e a bandeira do Brasil tivesse a meio mastro. A babaquice. A piada da meio mastro, os caras falando o governo. Olá, a bandeira é meio mastro, o exército intervém. Meio mastro é só o país de Lula, fica quieto. E aí, logo depois teve Lula revogando tudo que teve de bom e de ruim, que foi proposto via decreto pelo governo Bolsonaro. Assim, né? Que ele propôs, por exemplo, para os conservadores, para a direita, que ele pseudo-liberou o porte de arma de baixo calibre e cheio de burocracia em cima. Então não foi uma liberação de arma de verdade.
E ele liberou via decreto. Mais um motivo para não ser de verdade. Porque a pressão que ele queria colocar é, olha, eu não passei no parlamento porque a oposição é toda petista. Então eu não vou conseguir passar. Então vocês têm que me deixar aqui no poder para sempre. Porque enquanto eu estiver no poder, esse decreto meia boca de liberação de arma aí vai estar funcionando. Então ele pleiteou a parada muito de mau gosto. Eu não sei como é que nomes inteligentes, tipo o Benê Barbosa, sabe, que estuda, que é especialista, né, nesse tipo de coisa. Como é que ele endossou essa idiotice do Bolsonaro? É muita inocência, muita falta de conhecimento da Constituição brasileira. Pode ser. Sei lá, eu vejo ele falando, eu não consigo. Então, tem uma frase que o Farinada fala de vez em quando, é tanta burrice que a gente pensa até que é estratégia. Se eu te dou salário de 20 anos do seu trabalho pra você falar, usar toda a sua capacidade retórica pra defender a Terra plana no Jô Soares, você vai? Talvez você me diga que não, mas o que eu conheço de gente que diria que sim. O que eu conheço de gente que ficaria até convencido. Exato, por menos acreditaria de verdade. Né? Teve outro engraçado de hoje que foi o Bolsonaro trancou e levou as chaves de um monte de porta, armário, cofre dos palácios da Alvorada e do. Então o Lula tentou entrar, tava tudo trancado, teve que chamar chaveiro. O babaquice sem tamanho. E o Lula também tá preocupado com escutas e câmeras que o Bolsonaro pode ter deixado pra trás. Então tem tudo isso. Agora... Então, se o governo for um desastre, pelo menos eu vou me divertir à vontade. Isso eles não podem tirar de mim. Agora, o que eu vejo é como que a gente vota umas 3 coisas que fodem todo o país e a gente não gera nenhuma comoção popular contra a nossa decisão. Então a gente deixa um cara tomando um monte de medidas alienadas e aprovando um monte de coisa que não faz sentido. E aí depois a gente vai e faz um revogaço, e nesse revogaço a gente mete as coisas que a gente quer passar. E aí pronto, tá todo mundo sendo salvo e ninguém reclama. E o que tá na mão do Renan Calheiros dele querer criminalizar protestos, controlar mídia, não acho que isso vai passar facilmente. Mas o tanto de coisa pequena que tá sendo colocado e essa boiada tá passando e a gente não tá vendo, porque tá todo mundo comemorando, né, que o país tá sendo salvo do Bolsonaro. Sim, mas você não tem muito pra onde correr, não. Tipo, o Lula, ele colocou pra ser o secretário dele, ele colocou o Celso Amorim. Celso Amorim, você gostando ou não dele, ele é um político das relações internacionais muito competente. Então, as relações internacionais, assim como a ciência política doméstica, pode ser usada para o bem e para o mal. Então você pode falar que o Celso Amorim é desonesto, que é um babaca, que fez muito mal ao Brasil, mas dizer que ele é incompetente, dizer que ele é burro, é inocência. Você não pode falar isso. Então ele é o cara responsável por abrir um monte de refinaria e construir infraestrutura com dinheiro de imposto via Odebrecht em outros países. Esse é o responsável. E ele é o assessor do Lula. Então acho que eles vão para o mesmo caminho. Eu acho que eles vão restabelecer contato com os países que Bolsonaro tentou se afastar. Eu acho que ele não conseguiu se afastar tanto porque China. Mas se vai ser bom, se vai ser ruim para a economia do Brasil a longo prazo, depende do quanto ele vai querer meter mão no dinheiro, sabe? Então, sei lá. Eu tô falando assim, mesmo que ele queira ser desonesto, ele tem a chance de ser responsável ainda, entendeu? Exato. De ser um Mohamed Bin Salman. Ele tem a chance de ser desonesto, satisfazer todo mundo, e ainda deixar um bom legado, e ainda entrar pra história e ser admirado e amado, tudo isso. Sim, eu tô torcendo pra ele pode roubar 2, 3, 4 vezes o que roubou antes, mas se ele fizer uma reforma agrária, eu não vou reclamar de nada. Entendeu? Mudando completamente de assunto, o que você acha do Mercadante? O Mercadante é um cretino, um camaleão. Não, que tem assim, não em questão de
de habilidade política, mas em questão de competência mesmo, capacidade. Você acha que ele tem capacidade de entregar alguma coisa que preste? Ou ele só Capacidade tem, eu não sei se ele tem vontade. Capacidade ele tem demais. Ele consegue dialogar com a base muito bem. Ele conseguiu se sustentar. Assim, isso você pode levar para todo mundo que conseguiu se sustentar no PT até hoje. Uhum. Todo mundo que sofreu com mensalão e é governo e é base do Lula até hoje. É bom. E que passou ileso pelo governo Bolsonaro, esses caras são talentosos. Esses caras são bons. Uhum. Pro bem e pro mal. Bom não fazer no sentido. Bom não no sentido maniqueísta. A gente tá falando de bom de habilidoso mesmo. Esse é o ponto. Eles conseguem fazer o que eles quiserem com a grana que vai circular na União, na Receita Federal. Mas aí quem vai dizer é se o voto da galera. Quem vai dizer se o voto da galera foi bom ou se foi ruim é o que eles vão fazer, né? Então, eu não tenho bola de cristal, não vou acusar ninguém de nada. Vamos lá, vocês já tiveram a chance de fazer besteira, já foram presos, já foram soltos, vocês já fizeram bem e já fizeram muito mal ao Brasil. Eu acho que muito mais mal do que bem. O saldo negativo, eu acho que não poderia dizer que é positivo se o país não tivesse na mesma condição que estava em 2002. Né? O Brasil andou de lado nesses anos todos. Então, sei lá, eu não depositaria confiança nesses caras, mas já que depositaram, sei lá, democracia, não tem escolha. A gente não tem escolha. Eu acho importante falar isso, desculpa te cortar, eu acho importante falar isso do governo Lula. Eu acho irresponsável, já adiantando aqui, para muita gente deve estar cheio de sangue nos olhos agora, a gente tem que impeachment o Lula a qualquer custo agora. Não, acho que não. Pelo bem da instituição do Brasil, e lembrem que é um internacional, que é um anarcocapitalista falando, um cara que acha que devia que o Estado acabe, o Estado devia acabar, falando isso. Então, eu não acho que se as pessoas não tivessem consciência, se não tiverem consciência do que fazer no dia seguinte, eu não acho que o Estado tem que acabar. Tem que acabar. Você não tem que destruir alguma coisa, a menos que você tenha alguma coisa melhor para oferecer. Exato, a gente tem que ter alguma coisa melhor para botar no lugar e a população tem que ter consciência disso. Uhum. A gente tem que ter a consciência que tinha na época da redemocratização, por exemplo. Desculpa te cortar, mas é que me ocorreu um pensamento assim, por que é impossível fazer uma revolução pro bem no Brasil? Porque me perguntaram isso, você acha que uma revolução resolve? Uma revolução resolveria, só que para você ter uma revolução bem sucedida, você tem que conscientizar a maior parte da população do que essa revolução quer, o que país a gente quer construir, e todo mundo tem que estar ciente disso e aderir. Mas as pessoas não conseguem interpretar um texto de quinta série, elas estão acreditando no que os grupos de WhatsApp estão dizendo para elas que o Brasil é. Como que você cria uma revolução se você não consegue explicar para uma pessoa uma coisa complexa? Então, é impossível, é inviável você juntar todo mundo, falar, escuta, 200 milhões de pessoas, vamos conversar aqui e vamos combinar o negócio. Não dá. No Brasil não dá pra você fazer isso. Então a gente tem que se salvar primeiro e ir crescendo, assim. Não dá pra você mudar e tomar o controle de tudo. Sim. Exatamente. E assim, a revolução, se a gente tá... Beleza, a gente tomou consciência, uma maioria da população tomou consciência do que a gente tem que fazer. Para ser revolução, a gente tem que também chegar no mesmo consenso que tem que ter derramamento de sangue. A minoria que discordar não tem voz. Ou vai ser escravizada, ou vai concordar à base da força, ou vai ser extraditada, vai ser obrigada a sair do país, ou vai morrer. Que é isso que acontece na revolução. Uhum. Então, a revolução eu sou sempre contra. Eu prefiro um golpe que derruba só um chefe de Estado, uhum. derruba só uma alta cúpula, e outra alta cúpula, do jeito que o Vargas tomou, por exemplo. Uhum. Menos pessoas sofrem, menos pessoas morrem, e você consegue estabelecer a mesma... o mesmo resultado, sem sofrer metade da população por causa disso. Assim, da primeira que a gente teve, que foi efetiva, da Revolução Francesa, o ponto mais importante
a respeito de núcleo de poder é que ela nos ensinou, por mal, matou muita gente por isso, mas nos ensinou que é importante para a democracia que o poder esteja desvinculado do indivíduo. Uhum. Ou seja, o rei não é rei por causa do sangue azul dele. Uhum. Não é rei porque ele nasceu de tal família. Ele é rei porque ele tá ocupando aquela cadeira. O poder tá na cadeira, não tá na pessoa. Exato. Então, acho que isso o Brasil já conseguiu de bom. Eu não sou a favor de revolução no Brasil porque os brasileiros não têm essa consciência. Eles podem acabar colocando o poder em um nome. E o brasileiro tem tudo e mais um pouco pra isso. Porque Sim. o brasileiro ama o Lula, porque o brasileiro ama o Bolsonaro. Ele é muito personalista. Entendeu? Por isso que eu sou veementemente contra uma revolução no Brasil, porque o brasileiro tem tudo e mais um pouco pra fazer merda. Ele assina a procuração em nome da pessoa porque ele gosta da pessoa, é muito fácil. E isso não existe. Não tem como dar certo. O Brasil adora um ditador. Isso eu acho que é o que me deixa mais triste a respeito de nossa população. Mas eu acho que é isso. Do que a gente tava falando mesmo? De tanta coisa. Bom, deixa eu passar aqui pelos livros que eu andei escutando. Onde eu tô, cara? Vamos lá. Teve o Tchau Querida, do Eduardo Cunha, livro muito foda. Aí tem outro livro que chama Nome dos Bois, a história da JBS. E é incrível o quanto essas histórias casam. E fora isso tem o livro do Odebrecht também, que aí já faz mais tempo, chama Organização. É engraçado o quanto você vê que basicamente você tem um empresariado que precisa manter o controle sobre a CVM, sobre a Comissão de Valores Mobiliários, que precisa da manutenção dos privilégios e de oligopólios, e são esses caras que sustentam todas as campanhas de políticos, e basicamente os políticos, eles são figuras que se tornaram populares, que conseguem engajamento e que vendem esse poder de influência, e é isso, é basicamente quantos votos eu tenho, eu vou ajudar quem, vou conseguir que cargos e vou conseguir quanto de repasse, e tudo, assim, a política, ela você vai vendo esses livros, você vai entender de forma muito mais clara o quanto o Mensalão e o Petrolão foram pequenos perto da estrutura corrupta que a gente tem, o quanto a Odebrecht ela foi pequena perto de todas as outras empresas que sobram, literalmente todas as outras, e o quanto as pessoas ficaram assistindo brigas do executivo com o judiciário durante 4 anos, e essa luta sempre foi de mentirinha. Porque nunca houve um conflito real entre esses poderes, porque todos eles precisariam estar trabalhando juntos para que esse capital se beneficiasse das decisões políticas que foram tomadas ou mantidas. Uhum. E para quem tá na frente do quartel aí, você pode colocar os militares no mesmo bolo, porque eles não. O motivo deles não terem feito nada é justamente porque eles estão recebendo a pontinha deles, estão recebendo a fatia desse bolo muito gorda. Uhum. Do governo brasileiro, desse roubo institucionalizado. Eles fazem parte do jogo, porque eles recebem realmente muita grana. Vamos lá. O maior exército do mundo, qual é? Americano. Você sabia que o Brasil tem mais general do que os Estados Unidos? Então. E quantos conflitos o Brasil tem envolvido para ter dentro de general, sim? Não que não precise, tá pronto para se defender. A pergunta é, você acha que os generais brasileiros estão preparados para conflitos e para guerra e para se defender? Ou você acha que eles estão só contando dinheiro o dia inteiro decorrente da influência que eles têm? Então. Nem eles, né? As filhas deles também. Sim. Né? Os generais brasileiros são tão... Generais não, né? Os militares brasileiros, de modo geral, são tão beneficiados que eles conseguiram colocar a família no bolo. Então a redemocratização do Brasil, eu acho que vai ser paga para sempre, enquanto a gente não revogar esse tipo de coisa. E eu acho que nem é saudável que a gente tire essas regalias deles. Porque a gente não tem instituição forte o suficiente para se defender. Tancar um contra-ataque, né? Sim.
Se nossa instituição estiver fraca e a gente cortar a monetização dos militares, você pode estar incentivando eles a reconquistar essa monetização. E aí você vai ter talvez outro golpe ou revolução no Brasil, chama do que quiser, com influência ou não dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia. Repetindo a história do que aconteceu em 64. E agora com novos nomes. Basicamente você está apoiando o meu argumento, a minha previsão no ano passado de que não haveria golpe porque não precisa. Exatamente, perfeito. Mas se precisar, pode ter. Não precisa, mas não provoque. Exatamente, não corta pensando as meninas, não. Foda, cara, foda. Cara, você viu sobre você viu o comportamento do Bolsonaro fora do Brasil? Eu vi ele comendo frango no KFC. Ai, caralho. Cara, teve um ponto até interessante que eu trouxe aqui, eu até tive alguns insights aqui enquanto a gente conversava. Desse ponto que o Bolsonaro é a oposição perfeita pro Lula, e que a gente já concluiu em outros papos que provavelmente, se a estratégia do Lula se mantiver, se ele tiver um governo ruim, aliás, não se ele tiver um governo ruim, corrijo. Se a percepção das pessoas daqui a 4 anos for que ele tem um governo ruim, ele vai precisar do Bolsonaro. Ou de uma força política do tamanho do Bolsonaro. Se não, ele vai perder para a terceira via. O Bolsonaro hoje está nos Estados Unidos com medo de ser preso, sujeito à primeira instância do Brasil. Tem vários advogados, promotores no mundo inteiro, no Brasil inteiro, querendo a cabeça do Bolsonaro, querendo processar ele na primeira instância. Eu vou me arriscar a fazer uma previsão, e não tenho problema nenhum se eu errar também. Manda. Na minha opinião, o Bolsonaro está fraco demais para ser uma oposição que o Lula precise. Mas eu acho que o bolsonarismo ele vai ser reciclado. Sim. Ou seja, o Bolsonaro é uma figura tão cara, mas tão cara de reciclar, resgatar e retrabalhar, porque é tanta gente desiludida, é tanta gente puta frustrada, é tanta gente que depositou fé e que tem ódio do cara, que você refazer essa imagem é muito mais caro do que começar a outra do zero. É diferente do Lula, porque o Lula, ele não se queimou. Quem se queimou foi a Dilma. Se o governo Dilma acontecesse sob o governo Lula, ele nunca teria sido uma ameaça ao Bolsonaro. Teriam que inventar uma outra figura para ser a ameaça contra o Bolsonaro. Mas só um adendo para esse pensamento, não foi quem se queimou, foi a Dilma. Ele queimou a Dilma. Ele queimou a Dilma, sim. O Eduardo Cunha deixa isso muito claro, o esforço que o Lula faz para queimar a Dilma pelas costas, enquanto que pela frente ele vai lá e abraça, e o quanto a Dilma sempre soube e nunca acreditou que fosse o contrário. Ele sacrifica a Dilma na cara dura para conseguir preservar a imagem dele, para conseguir voltar. Mas eu acho que assim, todo esse investimento no bolsonarismo, no antipetismo, ele pode ser reciclado na figura de alguém. Então, eu tenho uma convicção muito grande de que nesses 4 anos a gente vai ter um massivo investimento na formação de uma nova figura, que vai ser o Bolsonaro certo. Entendi onde você quer chegar. Entendeu? Sim. Porque os militares dizem que querem eleger um Zelensky aqui no Brasil. Adivinha quem é? Quem? Danilo Gentili, porra. Mano. É um comediante, atorzinho do mainstream, mas e que não é político, completamente outsider. De direita, mas contra o status quo. Eu lembro que ele estava sondando. Ele fez uns posts sondando o engajamento dele. Ele ainda tá. Ainda tá fazendo isso? Ainda tá, eu tô apoiando. Meu Deus, cara. Sim, pelo pragmatismo, é a única chance que tem, cara. É chamar. O MBL tá fazendo isso. Ele tá colocando o Danilo Gentili como candidato. O plano daqui pra frente é fazer um partido. Colocar o Danilo para ser o primeiro nome e estudar todas essas influências da China. Tem gente dentro do MBL
gente que eu converso, influente lá dentro, que está estudando o Elia Jabbour, está estudando a economia da China, o socialismo de mercado, está estudando a Rússia, está estudando a União Europeia, está estudando os Estados Unidos, para levar tudo em consideração e colocar um projeto de país que eles vão chamar de livro amarelo e vão soltar isso tudo nos próximos 4 anos. E pra, sei lá, não sei. Se vocês se sentirem mais confortáveis com isso, talvez eu esteja participando. Me enche de alegria que a gente possa, ao invés de ter uma oposição do Lula criado pelo Lula, que a gente tenha uma oposição do Lula orgânica. Uhum. Porque, cara, é impossível você ver as conversas lá do Janot, você ver o camarote da política brasileira e o livro que cada um escreve, e é impossível você terminar aquele livro convencido de que o Bolsonaro é uma reação orgânica do povo à corrupção. Claro. O Bolsonaro, ele foi o refém perfeito do Centrão para ser o fantoche deles, para sustentar e resgatar essa máquina política que culminou com a volta do PT ao poder. E o interesse do PT no poder é o fato de que o Lula é um bom político e conciliador, e ele deixa todo mundo daquele caldo ali satisfeito com todas as emendas e todos os cargos que ele distribui. Seria fantástico se a gente tivesse uma oposição ao Lula que não fosse criada por ele. Porque Sim. O Bolsonaro foi criado por ele. Aí daria gosto, né? Então me mostra o seu projeto de país. Porque o que a gente tem é um monte de candidato que é centralizado na figura da pessoa. E você não pode apresentar seu projeto, senão você vai ser criticado. Quem que lê o projeto de alguém? Cara, aqueles projetos apresentados lá era uma redação de 5ª série. Uhum. É diferente de você pegar um material criterioso e alguém que tem um plano de país para apresentar e que se compromete a seguir aquilo independente de quem esteja na liderança. Ainda há esperança, e é engraçado que com a internet dá para você fazer esse bolo crescer, né? Dá para você fazer uma blockchain de pessoas assim com as ideias. Com certeza. Com as ideias. Eu morri de orgulho hoje, velho. O MBL foi citado pela CNN lá, falando que a oposição que o Lula encontra hoje é muito diferente da de 2003, que ele não vai ter um parlamento favorável, que tem uma minoria que é mais... que não é tão forte, mas que é muito barulhenta e que dá muito engajamento, inclusive porque são pautas mais ou menos alinhadas com as que o Bolsonaro dizia que defendia e não defendia nada. Uhum. E mais com a parte da vigilância, da maracutaia. Porque, por exemplo, esse revogaço que o Lula está tentando fazer, tirando tudo que o Bolsonaro passou por sanção, para fevereiro, que é quando vai começar a vigência do próximo parlamento, já tem projeto de lei do Kim para manter as armas do jeito que estão, via projeto de lei, via Constituição, onde o presidente não pode derrubar. E se ele tiver o talento, eu não sei se ele vai ter... eu não sei se ele vai ter essa capacidade, se ele vai ser o Eduardo Cunha, brabo de lá de dentro. Mas, enfim, tô torcendo por isso, porque, né? Mas, se ele conseguir, ele pode tocar o terror no governo Lula. Ele pode deixar o país ingovernável do jeito que eu queria que ficasse, entendeu? Se ele conseguir convencer, não necessariamente não vai ser as Mil Maravilhas, não vai ter gente boa que vai fazer isso. Mas se as pessoas tiverem a fim de desgastar o governo Lula, ele pode acabar passando uma ou outra coisa boa para a próxima legislatura, daqui a 4 anos. Tipo, o Lula não conseguir passar nada pelo Congresso, ele ter que governar via decreto igual o Bolsonaro governou, e o Congresso ficar governando de verdade. O governo, o Congresso ser o executivo. Porque o Congresso tem poder para passar a lei, e aí quando ela é vetada pelo presidente, ele tem o poder para derrubar o veto, se quiser. Uhum. Então, vai depender do talento político do Lula. Se ele for mal, tem algumas pessoas chave para fazer um inferno no parlamento. Tanto bolsonaristas, quanto MBL, quanto Partido Novo. E agora tá mais exposto e tem mais gente prestando atenção, né? Sim. Em 2010 as pessoas estavam
ocupadas demais curtindo a prosperidade da vida delas para prestar atenção no que estava acontecendo na política. E agora tem gente que dedica a vida, o hobby da pessoa, e você fica acompanhando as merdas que está sendo feita. E tem gente que entende com muito mais profundidade, que comunica com muito mais clareza o que está acontecendo. Sim. Você tá vendo como é... Como só essa conversa já caminha para a próxima... para a próxima eleição do jeito que a gente está prevendo aqui. Tomara, cara. O governo do Lula pode ser um inferno, pode ser muito chato, muito ruim. Assim, não de ele não conseguir... não de ele não conseguir fazer nada de bom, mas que ele não consiga pleitear qualquer avanço que tenha no parlamento, entende? Uhum. Tipo, o Brasil crescer... A percepção das pessoas seja que o Brasil cresceu apesar do Lula. Isso seria tudo que ele precisava para trazer o Bolsonaro de volta onde quer que ele esteja. Soltar da cadeia, sei lá. E aí, teve até um tópico que eu anotei aqui para falar da Interpol. Da situação atual do Bolsonaro, né? E como o Lula pode trazer ele pro diálogo, caso ele precise. Porque Interpol você já deve ter ouvido falar, que é uma instituição internacional de cooperação entre as polícias dos países. A Interpol é uma polícia. Então, para qualquer crime que envolva 2 ou mais países, qualquer civil pode acionar a Interpol. Aqui no Brasil, por exemplo, é a Polícia Federal. Nos Estados Unidos é o FBI. Normalmente eles caçam peixes maiores, né, golpistas, traficantes internacionais. Mas se alguém roubar seu carro e fugir atravessando a fronteira para o Paraguai, você pode fornecer essa informação para as autoridades no Brasil e a Interpol vai ser acionada. A PF do Paraguai vai correr atrás do criminoso. Claro que tem lá suas hipocrisias, né, por conta das violações de soberania. A área de atuação das polícias é limitada, mas o ponto-chave é o chefe de Estado. Sempre o chefe de Estado. Para uma polícia caçar no território de outro país, ou atuar em conjunto com a polícia do país de destino, é necessário uma autorização, um aval presidencial, ou equivalente do território-alvo. Ou seja, se 2 presidentes desejarem a sua prisão e você estiver em um dos 2 respectivos países, você tá lascado. Então, já avisando pro Bolsonaro, você acha que você tá seguro aí na Disney, no resort do Trump? Sai daí. Trump não vai te proteger em Mar-a-Lago, ele não foi capaz nem de proteger os próprios documentos lá que ele escondeu. Então, você pode fugir logo pra Rússia pra confirmar minha profecia, ou você ou você já começa a negociar com o Lula desde já, porque tudo que eu tô falando aqui, eu ia falar, se eu sei, o Bolsonaro sabe, mas eu tenho minhas dúvidas, eu não acho que o Bolsonaro é seja tão inteligente a esse ponto, justamente por esse ponto que você trouxe. O Bolsonaro, ele era uma escória do parlamento brasileiro. Quando o Olavo estava falando em intervenção militar no Brasil, no parlamento, o único a favor disso era o Bolsonaro. Então ele era um maluquinho do canto da sala, que ninguém gostava de falar. E aí chega um cara e fala assim, chega um juiz Barbosa e fala assim que o Bolsonaro não estava mencionado nos nomes lá, e aí o cara ele usou isso como argumento eu não tô na lista do Odebrecht, né, como argumento de honestidade, mas é porque ele era tão irrelevante que ele não merecia participar daquela lista. Foi o exódia dele, foi o trunfo dele. Toda vez que alguém falava, mas não pode me chamar de corrupto. Não pode chamar o Bolsonaro de corrupto. E era justamente ele era ladrão de galinha. Exato. A corrupção dele era pequena. Exato. E essa corrupção pequena era tão evidente, tão clara, que ele foi refém durante esses 4 anos. Sim. Aí o problema é, agora que ele não tem mais imunidade, quer dizer, não sei que cargo que ele vai receber, mas agora que ele é uma figura pública agora que tem tanto biógrafo e tanto jornalista e tanta gente querendo falar da vida do cara, o que é mais fácil? Esconder todo o passado nojento dele, que só conseguiram antes das eleições de 2018, porque a escalada da candidatura dele foi meteórica, não deu tempo para desenterrar nada, e as pessoas estavam alucinadas com o jeito Steve Bannon de criar a imagem do Salvador. Essa mágica não funciona mais. Então não vale a pena investir nesse cara para trazer ele de volta. Pra ele pode até não funcionar.
Mas eu vejo assim, se o Lula precisar dele, se o Lula achar que precisa dele, o que eu quero dizer, se o Lula achar que não ganha de ninguém, a não ser dele, porque foi essa situação que o Bolsonaro se deparou. Algum cientista político, alguém inteligente perto do Bolsonaro falou: você não ganha no segundo turno contra ninguém. Você só ganha por Lula. Exatamente. Entendeu? Se chegar nas eleições de 26 e o Lula quiser se reeleger ou quiser indicar um nome, o PT vai se deparar com a mesma informação. Olha que reeleição tóxica pro país, né, cara? E aí é um Argentina e França no final da Copa de novo. A gente tem que parar com isso, gente. Que merda, que merda. Que os primeiros 4 anos sejam os 4 primeiros anos de campanha da reeleição e que aí os 4 sejam de abandono, porque aí você não pode ser reeleito, por que você vai ficar querendo mostrar serviço, né? Você só espera o tempo acabar. E precisava muito acabar com isso, cara. Eu não podia ser eleição, tinha que ser para criar o nome para o terceiro mandato, né? Para intercalar e para conseguir o próximo mandato. Sim. Que merda. É isso. Se ninguém tiver uma ideia melhor, tô indo de Danilo Gentili. Danulo Gentili. É isso, meu plano é esse. Assim, eu não acho que seja a melhor ideia do mundo. Eu não acho que não tem nenhum nome do nível do Mangabeira, do nível do Aldo Rebelo, com a popularidade do Danilo. Então, tem pessoas que pensam como esses caras, por trás dos panos do partido que precisa ser levantado pro Danilo assumir. Então eu tô indo mais por pragmatismo do que por ideologia. O problema é quem é que vai mandar no Danilo, né? E vamos construir um mundo em que as pessoas que mandem nele consigam alguma governabilidade e consigam algum resultado positivo para esse país. O que eu vejo do MBL, que conversa com gente que tá dentro, que ouve muito dos caras falarem, é que eles estão meio vacinados disso. Que eles estão meio revoltados com o Bolsonaro, porque nas eleições, ele junto com, sejamos justos, não foi o MBL que levantou aquelas manifestações de 2013. Foi o MBL, mais livres, mais movimento Vem Pra Rua, e aí com certeza tinha sintomas de revolução colorida ali, com certeza alguns desses grupos estavam financiados pelos Estados Unidos, não vamos finalmente. Mas o MBL era um espontâneo, era, que eu saiba, só de brasileiros natos, que levantaram o movimento, fizeram marcha para Brasília, foram os mais barulhentos e mais competentes, e não à toa eles têm políticos barulhentos até hoje, e que sobreviveram à eleição do Bolsonaro, mesmo sendo de direita. Sobreviveram à eleição do Lula, mesmo sendo de direita, é isso que eu quero dizer. Então, é por isso que eu estou depositando confiança nesses caras, e é por isso que eu acho, inclusive, que eles não vão deixar outra pessoa tomar o protagonismo. Entende? Acho que eles vão querer indicar um vice de dentro do MBL. Talvez o Arthur, talvez o Arthur não, que tem 8 anos, né? Talvez, eu acho que o nome que eu gostaria que fosse é o Trotsky do MBL, que é o Renan Santos. Que é o cara mais... eu acho que ele é o mais talentoso para poder de convencimento, sabe? Pro público geral. Ele é um dos cabeças do partido, na verdade, né? Ele é o presidente do Ele é o presidente do MBL. Ele nunca foi candidato a nada, mas ele sempre foi o cara que articulou tudo dentro do partido. Que articulou, sim, e trouxe gente importante e gente que estava alinhado mais ou menos com o partido e que ele moldou para se encaixar no partido e dar força, sabe? Ele é o cara que consegue manipular bem as pessoas. E vamos torcer para que ele não seja corrompido pelo poder, né? Como todos foram. Enfim, é o máximo que a gente pode fazer, não tem alternativa, é isso aí. Se vocês quiserem me convencer de outro nome melhor... eu tenho minhas dúvidas porque... que nem esse livro da JBS, ele fez eu enxergar uma coisa que eu já suspeitava e uma coisa que eu suspeitei estudando o mercado. Não é assim, eu não comecei lendo a respeito da CVM. Eu comecei estudando o mercado, vendo as merdas e vendo como a CVM atuava.
E esse livro, Nome aos Bois, que conta a história da JBS, ele mostra o quanto a CVM era... cara, ela é tão maquinada quanto o Congresso brasileiro. E nenhuma surpresa, zero surpresa nisso. Mas quando você pensa o que uma pessoa com boa vontade de ser honesta consegue dentro do Brasil, é literalmente nada, porque você precisa mudar todo mundo. Então, ou você sai fazendo o que Otávio Augusto fez com o Senado Romano, ou você se corrompe. Não tem. E eu acredito, tá, assim, pro Brasil, pro PT, eu não tenho esperança nenhuma, é zero. Mercadante, esses caras, nada, zero. Bola rosca, vai continuar do jeito que tá, igual ou pior. Assim, questões de autoritarismo, a gente vai se alinhar à cultura woke dos Estados Unidos, se vai dar certo, se vai dar errado, tanto faz. Eu sou a favor de casamento gay, cultura LGBT, até legalização de drogas, em grande parte, mas eu acho que a gente vai forçar isso demais e vai para um lado muito torto. Essa é a opinião de Lucas, você não precisa concordar. Mas para as relações internacionais eu acho que tem potencial. Justamente por causa do Celso Amorim. Sim. O Brasil é sempre um Estado forte e um governo fraco, né? Forte externamente e fraco internamente. Exatamente. Mas eu confio, eu acredito no potencial da China transformar isso aqui, da China pressionar o Lula para um ambiente saudável para o mercado. E, mano, tem empresa pra caralho. Entende? Tem empresa pra caralho chinesa vindo pro Brasil. E isso me dá até tristeza, porque já era pra eu estar falando chinês. Já era pra estar o quê? Era nada, caralho. 5 anos pra aprender esse idioma. Eu tô no meu primeiro ainda. Ah, sim. Não era nada. Não era nada. Idioma desgraçado de difícil. Hein? E eu tô velho também. Quer ou não, a idade... eu tive uma facilidade tão grande de aprender inglês, japonês. Agora, chinês, assim, eu perco o vocabulário e eu me perco nas construções assim, com tanta facilidade que é frustrante. Mas eu não posso parar, né? Tem que continuar fazendo. Não, para não, faz muito bem. A recompensa é muito boa. Mas sim, tem muita empresa vindo. E aí você tome muito cuidado, porque muita gente vai querer colocar defeito nisso, né? Falando, os chineses estão querendo tomar o país. Não existe inimigo pior do que as empresas que você adora. Verdade. Ambev. Quando você vai pra fora, quando você viaja pra fora, você bebe uma cerveja. Eu não gosto de cerveja, então não é o meu caso. Mas você bebe uma cerveja e você fala, puta que pariu, que delícia. Por quê? Porque você tá tomando uma cerveja de cevada. Bem feita. No Brasil, todas as cervejas foram compradas. E todas as marcas foram destruídas. Você lembra como a cerveja da Antártica era gostosa? E depois virou um lixo? Você lembra como várias marcas de cerveja maravilhosas eram deliciosas e depois elas viraram um lixo? Todas as cervejas hoje elas são de milho, de uma qualidade porca, por um preço que não é barato. E isso é o que você consegue quando você monopoliza. Aí quando você fala, tem que acabar com essa porra, tem que acabar com a Ambev, com a PepsiCo no Brasil e começar do zero, com competitividade livre de mercado de verdade, aí você fala, não, mas aí vai acabar com um monte de emprego. Só que você não entende que os empregos que estão gerados hoje, eles são a garantia de que outros empregos no mesmo segmento sejam possíveis. Então quando você fala não pode acabar com a JBS, com a Sadia, com a Perdigão, porque senão vai gerar desemprego, você na verdade está dizendo que outras pessoas não podem abrir outras Sadias e outras Perdigões porque é impossível competir com as empresas que vendem um material tão ruim, mas que são donas de uma capacidade logística e produtiva tão grande e de benesses e de favorecimentos e de proteções tão grandes que você não consegue concorrer com eles em qualidade e preço. Uhum. Então, como que eu chego para você e falo assim, olha, tem que acabar com todas essas grandes empresas e começar do zero pequenininho? Não é um negócio que aconteça. E aí você fala, não, então a gente tem que controlar, colocar a CVM para trabalhar. Mas como se ela pertence a todas as empresas e todos os políticos que são corrompidos por eles? Eu estaria mais tranquilo com o Fausto no Ministério da Economia, porque ele sabe que é CVM. O Haddad não.
Você viu esse vídeo? Ah, cara, o Haddad. O Haddad explicando errado o que ele ia fazer com a CVM. Meu Deus do céu, velho. É maravilhoso. E agora, eu até peço desculpas às pessoas por isso, mas eu vou te dar uma esperança e vou tirar ao mesmo tempo, muito rápido. Você tem que torcer pro chinês querer vender cerveja aqui. Mas o chinês não bebe cerveja. Então não vai acontecer. A Ambev vai continuar aí. Do jeito que tá. Então, eu contei toda essa história, né? E o que eu dizia é, quando você vê empresas chinesas chegando aqui, não caia na burrice de falar, meu Deus, mas que coisa horrível, a China tá conquistando o Brasil. Não, muito pelo contrário. Talvez a gente esteja... Bom, é muito inocente achar que esses caras vão entrar aqui sem estudar toda a estrutura e sem se adaptar a ela, né? Sim, a China, bem, lembrando, resgatando papos que a gente teve aqui, a Rota da Seda da China explica o que a China quer fazer no mundo. Ela paga de inocente, diz que não é expansionista igual os Estados Unidos, mas ela diz que não quer dominação mundial, global, nada disso. Mas ela quer abrir as empresas dela aqui, ela quer construir infraestrutura aqui, portos, aeroportos, ferrovias. E se a gente não pagar, eles mandam tropa pra cá. E aí a gente perde o brasa. Entendeu? Vocês vão ter que se acostumar a aprender a falar chinês, mandarim, o que quer que seja, e vão pagar imposto para o governo chinês. A condição de... Uma coisa é a empresa de capital privado chinesa, outra coisa é esse lance de infraestrutura, e isso é muito perigoso. Ela está construindo portos e aeroportos e estradas, e aí ela investe esse capital, e se o país não pagar de volta, ela assume o controle dessas empresas. Então sim, ela literalmente... Assume o controle da empresa e depois assume o controle do país. Porque você vai estar basicamente com todos os portos, com todas as estradas e aeroportos, o que mais você precisa para ser dono de tudo, né? Você está controlando a soberania da circulação de pessoas, do dinheiro, o que mais precisa? Exato. Você não é nada, você é um Zelensky. É isso. Cara, eu achei esse papo incrível. Obrigado mais uma vez. Eu também, eu que agradeço. Muito produtivo. Essa disponibilidade, essa prontidão que eu tenho de vocês, assim, é um negócio que é impagável. De quem não tem emprego formal, né? Maravilhoso. Eu também sou desempregado. Eu quero não ter nunca mais. Imagina essa CLT do Lula aí cheio de... Nossa senhora. Querendo proibir... Ele quer proibir demissão se não for por justa causa. Se você quiser realocar recursos da sua empresa, você não pode. Dane-se. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha aqui, discutindo todas essas decisões e por que elas são perigosas. Por quê? Porque daqui 4 anos, o gado petista ele vai ser 200 vezes pior que o bolsonarista. Porque agora o PT tem a máquina e ele vai ficar pagando todos esses canais para ficar fazendo influência e para ficar mostrando o quanto o PT ele tá salvando o país. E na verdade todo esse protecionismo e todas essas benesses vão custar muito caro. E a gente vai ter que dar um jeito de explicar isso para todo mundo que estiver interessado em escutar. Muito bom. Lucas, obrigado, cara. Espero que esse nosso hábito ele se mantenha aí ao longo de todo o ano e por quanto tempo a gente tiver ainda. Eu tenho certeza que no governo Lula a gente vai voltar muito aqui. Cara, de tédio a gente não morre. De jeito nenhum. De falta de assunto a gente não sofre. Não. Mas valeu, cara. Valeu, pessoal, pela atenção mais uma vez. Estamos aqui para mais um ano, né? Onde é que isso vai parar? Não sabemos. Até o próximo papo aí. Valeu, Fausto. Venham com a gente. Grande abraço. Um abraço.